A paz do Senhor, você está no canal EBD Online Infanto Juvenil, canal de bênção da IEADALP para a Escola Dominical e para você também. Nós estamos, mais uma vez, a primeira vez esse quarto trimestre do ano de 2021, com uma pequena síntese das lições que estamos estudando durante esse trimestre. Lição que tem como título de capa Queda e Redenção. Comentarista desta lição é o pastor Reinaldo Odilo. Reinaldo Odilo é uma bênção do céu para as nossas vidas. O mesmo é pastor da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, ali em Natal. É juiz de direito, bacharel em teologia, bacharel em direito, especialista em direito processual, civil e penal, mestre e doutorando em direito pela Universidade do País Vasco, ali na Espanha. Também escreveu livros pela CPAD, Eu e a Minha Casa, Tempo para Todas as Coisas, Rumo à Terra Prometida e Josué, Tempo de Conquista. Então, nesse trimestre, ele está comentando as lições dos jovens, que tem como título uma coisa excelente: Jesus Cristo voltará. Mas a nossa lição, Queda e Redenção, nós estamos com a lição de número 4, que tem como título A Corrupção da Humanidade. Ele trouxe como texto áureo que está em Gênesis, no capítulo 6 e o verso 12, que diz assim: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. O comentarista ele colocou como objetivos específicos para a lição, primeiro, de compreender que mesmo conhecendo a verdade, os homens optaram por desprezá-la, de explicar o significado do humanismo, identificando sua influência no mundo atual. Também de estimular a fazer a diferença como cristão, em meio a uma sociedade corrupta. O texto bíblico extraído para esta lição está na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1, versículos 20, 21, 25, 27 e 32. Abra a sua Bíblia e vamos assim comigo ler a Santa Palavra de Deus, que diz assim: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O verso 27, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E o versículo 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Comentarista da lição que trata do assunto corrupção. Corrupção é um tema muito atual, é um tema antigo, mas muito atual nos nossos dias. E é impossível, infelizmente, a gente falar de corrupção e não lembrar do nosso país. Veja que coisa triste, não é? A gente, quando fala de corrupção, infelizmente, a gente pensa no jeitinho brasileiro para resolver todas as coisas. E dentre as informações que nós recebemos aqui, existem diversos tipos de corrupção. O desvio de dinheiro público, compra de votos, consumo de drogas, alcoolismo, prostituição, roubos, assassinatos, tráfico de mulheres e tráfico de crianças, sequestros, escravidão laboral e por aí vai, né? Então são muitos tipos de
corrupção. O comentarista da lição vai tratar, no primeiro ponto, dos homens que sabem a verdade. No segundo, os homens desprezam a verdade. No terceiro ponto, o preço da corrupção. E último ponto, o humanismo. É impossível para nós, nessa síntese, nós tratarmos da lição ponto por ponto, porque não há condição. Mas o primeiro ponto da lição, o comentarista vai falar de que a coisa mais extraordinária para o ser humano é conhecer Deus, o Todo-Poderoso. E dentro desse conhecimento, o comentarista da lição, assim como o apóstolo Paulo também, no versículo de número 20, ele traz assim a revelação geral, a revelação natural, quando Deus se faz conhecer a toda a humanidade através da natureza. E é importante a gente lermos convosco o Salmo de número 19, o versículo 1, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. O verso 2 diz: um dia faz declaração a outro dia. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então, isso é uma declaração que mostra a todo ser humano, a todo indivíduo, que Deus é o Deus criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele traz aqui no comentário, no capítulo 1 de Romanos, que mesmo o homem tendo o conhecimento de Deus através da sua natureza, mas o homem se desvia do caminho de Deus. E esse processo, esse problema da corrupção, não é uma coisa nossa, não é uma coisa da atualidade, do modernismo, de forma alguma. A gente percebe pelo texto, inclusive, que está lá em Gênesis, no capítulo 12, e no capítulo 6, o versículo 12 e o versículo 13, de que Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido e o seu caminho sobre a terra. De modo que Deus diz ali a Noé que vai destruir toda a terra por causa da corrupção que havia nela. Aonde nasceu a corrupção? A corrupção nasceu no coração do homem lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a uma ordem de Deus e tomou do fruto proibido, pecando. Trouxe para nós, nos dias de hoje, a herança do pecado, conforme o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, da sua carta também aos Romanos, nós vamos ler para vocês o capítulo 6, capítulo 3 e o versículo 23. Muito bem. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o versículo 24 nos dá uma graça, diz que sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça e pela revelação que há em Cristo Jesus. Então a gente percebe aqui que o erro, a corrupção nasceu na desobediência do homem lá no Jardim do Éden, e isso trouxe para os nossos dias, isso trouxe para hoje também a herança desse pecado adquirido lá com Adão, lá no Éden. O comentarista da lição, ele vai tratar de assuntos concernentes à questão de que o homem desprezou a revelação para fazer discursos ímpios, teorias perversas, filosofias, e tudo isso baseado no próprio homem. Então ele vai tratar na lição de um termo chamado humanista, é um movimento filosófico que declara que o homem é o centro de todas as coisas, é o antropocentrismo. E entendemos pela palavra de Deus que Deus é o centro de todas as coisas. Ele é quem criou todo o universo e ele está no centro de todas as coisas. No momento em que nós tomamos como um objetivo para nossas vidas e uma compreensão de que Deus é o centro do universo e colocamos-nos à disposição de Deus e nos colocamos na vontade de Deus, há uma diferença nas nossas vidas. A gente percebe que há uma solução para o problema encontrado, e essa solução está na verdade de Deus. Um pensamento
filosófico ou religioso diz que há uma luta do bem contra o mal. E quando diz que há uma luta do bem contra o mal, diz que Deus é esse bem e o diabo é esse mal. O diabo é o inimigo das nossas almas, mas Deus não tem inimigo, porque Ele criou todas as coisas, Ele é eterno, Ele é perfeito, Ele é soberano e não tem inimigo diante dEle. O diabo é inimigo das nossas almas, ele é o nosso inimigo direto, não inimigo de Deus. Então não existe uma guerra do bem contra o mal, existe uma guerra espiritual que nós travamos, mas nessa guerra que nós travamos, há uma solução, e essa solução está em Cristo Jesus, em conhecer a verdade. Lá no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 8, versículo 32, é o próprio Jesus quem diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Essa verdade é a palavra de Deus, essa verdade é o próprio Jesus Cristo, porque lá em João, no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne, e o Verbo era Cristo, é o próprio Cristo. Ele diz no capítulo 14, e o versículo de número 6, ainda no Evangelho segundo João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, é uma declaração do próprio Jesus, dizendo, enfatizando que ele é a verdade e que os homens precisam buscar essa verdade para se livrar do castigo que ele mesmo trouxe para si. Quando Paulo, na carta aos Romanos, na lição, ele diz que Deus entregou os homens à sua própria corrupção, à sua própria vontade, às suas próprias paixões. Deus abandonou as paixões infames. Dá a entender para a humanidade que Deus não está preocupado com ninguém, porque a gente está passando por um processo, a gente passou por um processo mais difícil, e há uma pergunta daqueles que não creem em Deus: aonde está Deus que não está vendo todas as coisas? É porque Deus, quando a Bíblia diz que Deus entregou as suas paixões, é que Deus deixa o homem tomar o seu destino. Nós temos uma liberdade de escolha. Felizmente, em alguns países, as pessoas não gozam dessa liberdade, mas Deus deu a liberdade a toda criatura, a todo indivíduo, de criar, de buscar o seu próprio destino. Jesus Cristo disse: há dois caminhos, uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga é o caminho para o mundo e a porta estreita é o caminho da salvação. É você que tem que escolher, sou eu que tenho que escolher. Aí Jesus diz: quem quiser, ele não obriga ninguém, então ele dá uma sugestão, ele dá uma orientação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Então, esta é a importância da gente voltar de novo a comungar com o Deus Criador de todas as coisas. E para a gente comungar com Deus, o Criador de todas as coisas, é necessário que nós recebamos Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Não tem outro processo, não tem uma outra forma. Há religiões, há pensamentos de pessoas que dizem: todo caminho leva a Deus. Não, não é verdade, porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São palavras do próprio Jesus que corroboram, o apóstolo Paulo corrobora com isso, e nós entendemos que diante da escolha que nós fazemos para a nossa vida é o que nós vamos colher lá na frente. O homem decidiu, o homem que está lá no mundo, decidiu viver dessa forma. O apóstolo Paulo elenca uma série de coisas aqui que estão acontecendo não só nos nossos dias, mas que aconteceram também no passado. Então significa que isso faz parte da história da humanidade, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nesta lição, o professor do juvenil, ele possa
trazer um maior subsídio para os que estão nas suas classes, para que tenhamos jovens, juvenis e jovens edificados na santa e verdadeira palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vós. Com a bênção do Senhor e com as vossas orações, estaremos de volta aqui mais uma vez, o mais breve possível. Até breve, Deus abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.